Gravando. Colegas, boa tarde a todos. Iniciamos então hoje a nossa última aula, né? Nossa última palestra desse evento que foi tão surpreendente para todos nós, em termos de quantidade de inscritos e de abrangência, né? Temos pessoas de todas as partes do Brasil aí. Aliás, eu tô para achar que efetivamente tem mais gente de fora do que mesmo de Porto Alegre e um pouco Rio Grande do Sul. Então, eu só queria dar 2 ou 3 avisos antes de apresentar o professor Francisco. Sei que nós mandamos um e-mail ontem para alertar vocês todos em relação aos certificados. Então, o que é importante é que todo mundo lembre que, número 1, esse é um curso de extensão organizado no sistema de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, uma vez terminado o curso, que é hoje, nós precisamos fazer um relatório desse curso de extensão. Quê? Esse relatório... Tem alguém com o microfone ligado, gente? Desliguem, por favor. Esse relatório tem que ser... Então, implica inserir todos os participantes do curso no sistema de extensão e escrever os relatos finais. E isso, então, passa pela comissão de extensão e depois vai para a pró-reitoria de extensão. E lá é aprovado finalmente, e uma vez aprovado, aí os certificados estarão disponíveis. Então, os certificados, hoje, todos são disponibilizados pela internet, pelo sistema de extensão, que é um link que, como nós dissemos no e-mail, será disponibilizado para vocês já na semana que vem. Né? Então, aí eu vou fazer o link e já vou mandar um pequeno tutorialzinho, ainda que seja bem fácil entrar no sistema. Alguns de vocês eu já vi que já têm cadastro no sistema, e os que não têm é muito fácil realizar. E aí, depois, então, que o relatório estiver aprovado, vocês podem entrar no sistema de extensão. Aí o sistema vai pedir para vocês baixarem uma GRU, que é uma Guia de Recolhimento da União, no valor de R$6, que é o valor que todo mundo paga para baixar o certificado no sistema de extensão da URGS. É bem simples, bem legal e bem tranquilo. Mas nós pediríamos encarecidamente para vocês de novo que isso só ocorre, no mínimo, no prazo de um mês. Então, antes de 14 de setembro, nós certamente não teremos ainda tudo organizado, tudo aprovado nas instâncias e os certificados à disposição. Então, tão logo tudo esteja organizado, a gente manda um e-mail para vocês e vocês vão ficar sabendo de tudo. Então, queremos agradecer a participação de todos, né? Foi muito bom, muito tranquilo, né? Então, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Grupo de Estudos Medievais, o VESICA, do Sérgio Galina, do Edson Cruchen, da Carlinda e da Adriane e da Adriene. E então agradecemos vocês e sim, da Unipampa, do Grupo de Estudos Medievais da Unipampa, né, que o professor Edson coordena. Sim, haverá mais eventos. O Edson já está pensando aí, depois cobrem dele. Entra lá no laboratório, vai haver. E então tá. Bom, aí já que tem evento, eu vou divulgar um evento. Nós temos um evento que é o Perspectivas do Ensino de História Web, e então a gente daqui a pouco já está aceitando inscrições e tal para participação. E tem um evento do pessoal do Nordeste, lá de vários estados do Nordeste, sobre ensino de história medieval, de modo geral.
que tem uma série de palestras, está rolando aí pelo Facebook o cartaz e a divulgação, certo? Bom, hoje temos a palestra do professor Francisco, deixa eu pegar aqui, o professor Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior, é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM e do Prof. História da UFSM. O Prof. História é o programa de mestrado em ensino de História. É coordenador do VIRTO, Grupo de História Medieval e Renascentista, e diretor da revista Melancolia, que é a revista de história do Centro de Estudos sobre Esoterismo. É da Unasur. Agora, depois tu diz, Francisco, eu não peguei onde é a Unasur. E então, o professor Francisco vai ficar com vocês e vai agora, então, tudo contigo, Francisco. Tá certo. Muito obrigado, Newton, pela apresentação tão gentil. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês, dividir uma parte da tarde com vocês e participar desse evento tão importante quanto é o curso de extensão da UFRGS, intitulado A Circulação do Saber na Idade Média entre os séculos VI e XVI. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a organização do evento pelo gentil convite que foi feito para mim. Essa fala que eu vou fazer para vocês hoje, ela buscará apresentar um panorama do que foi o esoterismo entre os séculos XV e XVI na Europa. Assim, em alguma medida, ela é uma síntese das minhas pesquisas, das leituras e discussões que eu tenho feito sobre o tema ao longo dos anos. Então, eu escolhi dividir a fala de hoje em 3 partes, em 3 segmentos. Uma apresentação desse conceito acadêmico, o esoterismo, que me ajuda e vai nos ajudar a entender a magia, as artes mágicas nesse período. Uma discussão das principais influências disso que a gente está chamando de esoterismo, que ocorreu entre os séculos XV e XVI, e, por fim, uma apresentação de 3 personagens desse universo que vão nos ajudar a ter um panorama mais completo. Caminhando para essa primeira parte, antes de entrar nos conceitos, na explicação dos conceitos, eu queria falar para vocês um pouco sobre a relevância de se estudar academicamente o esoterismo. Como o professor o Antônio Febre, do qual conceito nós vamos discutir, fala, a gente pode encontrar sobre esse selo esoterismo um monte de coisa em vários lugares. Então, vocês encontram lojas de artigos esotéricos, livrarias com textos esotéricos, e fatalmente livros, coleções, editoras dedicadas ao esoterismo. A internet, você tem uma profusão de sites, hoje em dia até redes sociais dedicadas ao esoterismo, e existe uma dimensão, que é a dimensão que me interessa como pesquisador propriamente dito, que é a relação do esoterismo com a política, ou como a política, o esoterismo nos permite entender vários fenômenos políticos. Para dar alguns exemplos que fogem do medievo, do Renascimento, mais recentes para a gente pode pensar também, por exemplo, a influência que várias dessas ideias esotéricas tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. É comum que nós pensemos e a cultura pop é pródica em nos trazer essa associação, e muitas vezes exacerbada e equivocada, né? Mas é sabido e notório, historiograficamente já existem vários trabalhos que lidam com a relação entre nazismo e esoterismo. Mas não apenas os nazistas estiveram envolvidos com o esoterismo. O serviço secreto inglês também teve. Tem um caso muito interessante de um sujeito que era tido e havido como um notório charlatão, que foi contratado pelo MI6, o Serviço de Inteligência Britânica, como a única solução para combater os nazistas. Um outro exemplo interessante, e aí já trazendo mais para perto da gente,
é o impacto que pensadores ligados ao esoterismo têm na política contemporânea. Hoje eu trago só como exemplo, mas isso dá uma longa conversa. Então, boa parte dos governos da dita extrema-direita que foram eleitos recentemente tem por trás de si a influência de sujeitos cujo pensamento está profundamente pautado por ideias do esoterismo. Então, aqui eu trago como, né, provocação para o nosso pensamento três dessas personagens, que é o Olavo de Carvalho, que tem uma importância, um impacto profundo nisso que os cientistas sociais já estão chamando de o bolsonarismo, né? Se a gente pensa na política brasileira, foi através do olavismo, do próprio Olavo, que vários ministros foram escolhidos e atuam na política brasileira. À direita da imagem aqui, esse sujeito com a barba mais longa, o Alexander Dugin, que agora me fala a memória se ele ainda mas se não é, foi durante muito tempo um dos principais conselheiros do Putin, e o sujeito que faz a ponte entre eles, que é o Steve Bannon, da Cambridge Analytica, que ajudou a eleger boa parte desses governos de extrema-direita, e mesmo naqueles que não se elegeram, ele teve por trás dele a sua empresa ajudando a pensar e estruturar essas campanhas. Esses elementos eu trago só para alicerçar essa minha fala da importância de nós pensarmos o impacto, a influência, a ação do esoterismo nas outras dimensões da experiência humana, da vida cotidiana, porque existe uma tendência do senso comum em imaginar que o esoterismo é mais uma daquelas coisas que está à margem, que não tem um impacto na nossa vida, desde que eu não seja um crente, um sujeito que acredita, vamos assim dizer, e um pouco da nossa conversa de hoje é para mostrar que não, acreditando ou não, são forças sociais que atuam e impactam as nossas vidas. Aqui a gente tem o professor Antoine Febvre, né, esse historiador francês que atuou durante a sua carreira na École Pratique des Hautes Études, na França, na Sorbonne, na França. E a grande preocupação, eu não vou dizer que o Febvre foi o primeiro sujeito a definir o esoterismo, seria um exagero, mas ele é o primeiro a construir uma definição acadêmica realmente com a qual se pode trabalhar. E ele tem uma preocupação muito grande, que é como a gente pode definir o que é o esoterismo. Porque de todos esses exemplos que eu trouxe até agora, eles são esoterismos. Mas o fato de um livro, um site, um filme se identificar como esotérico, como parte do esoterismo, permite que a partir dele se construa um conceito. E o Febvre diz que perseguir um conceito de esoterismo é um equívoco, porque enquanto fenômeno histórico, o esoterismo é muito múltiplo e polimorfo. O que ele vai sugerir é uma solução outra, que é não definir, não construir um conceito fechado, mas sim elencar características que ajudem a identificar se um fenômeno é ou não é esotérico. E aí, nesse sentido, ele diz que... E aí, a primeira questão que ele faz é o esoterismo ocidental. Por quê? Ele afirma não ter condições de pensar essas tradições para o Oriente. E aí também, se a gente for entrar nessa questão, nós vamos entrar numa questão que é mais profunda, que é o que é Oriente e o que é Ocidente. Eu nunca usei esse programa aqui. Isso vai acabar complicando mais a nossa conversa. Então, o Febvre simplifica e ele diz que ele
esse esforço intelectual dele de pensar uma estratégia acadêmica para pensar esse fenômeno, esoterismo, se restringe ao Ocidente. E ele diz que um fenômeno, para ser tido como esotérico, ele tem que apresentar 4 características intrínsecas e pode apresentar 2 que são não intrínsecas, que podem ou não podem estar presentes. Bom, essas 4 características que são intrínsecas, que são necessárias para configurar um fenômeno histórico como esotérico, são a correspondência, a natureza viva, a imaginação e as mediações e a transmutação. E eu vou explicar cada um deles aqui. A correspondência é a ideia de que, e a gente pode resumir a partir de uma ideia que também vou discutir mais para frente, da tradição hermética, que é o que está em cima é como o que está embaixo, o que está abaixo é como o que está em cima. Ou seja, o mundo no qual nós vivemos, o chamado mundo sublunar, né, que está abaixo da Lua, é correspondente ao mundo que está acima, o mundo dos astros. Isso quer dizer que cada ação dos astros tem uma consequência imediata no mundo sublunar, no nosso mundo, e vice-versa. Isso quer dizer que o que está abaixo no nosso mundo é um espelhamento daquilo que está acima. Tá? O próximo, ou seja, tudo está interconectado. E essa ideia de interconexão entre o nosso mundo e o mundo celestial remete à próxima característica, que é de natureza viva. Essa interconexão se daria porque todo o universo estaria conectado por uma mesma energia, por um mesmo princípio. Princípio esse que emanaria do Criador. Seja esse Criador, quem seja, o Deus cristão, o princípio primeiro hermético, o Deus do cabalista, enfim, a ideia é que todos nós e todas as coisas estamos permeados por essa mesma energia, então a gente fazia parte de um mesmo circuito, nos deixando todos conectados e dando vida e, por consequência, movimento para essa natureza. O próximo passo é, ora, se o universo ele é todo um jogo de espelhos, onde cada coisa está interconectada, cada elemento está interconectado por essa força, como intervir nesse circuito? Por meio da imaginação das mediações. A imaginação é entendida como uma espécie de órgão mental. Ela, assim como o olho é capaz de enxergar, o olho de carne, né, digamos assim, é capaz de enxergar as coisas que estão à nossa frente, a imaginação nos permitiria ao iniciado compreender, perceber essas correspondências que conectam o que está abaixo com o que está acima, e essa energia que perpassa tudo. Né? Sem esse órgão devidamente burilado, lapidado, e aí entra o papel das iniciações dentro desses grupos, não seria possível perceber toda essa dinâmica. Uma vez que a imaginação está preparada, ela por si só não consegue atuar. Como ela atua? Construindo meios de intermediação, as mediações. Que meios são esses? Podem ser elementos físicos, como um talismã, um amuleto e por aí vai. Como podem ser também seres espirituais, como os anjos. Eu também vou falar mais detidamente sobre como os anjos são percebidos por essas tradições mágico-esotéricas. E todo esse processo de perceber que todos os elementos possuem uma correspondências entre si, que estão interconectados por essa mesma energia, que a imaginação permite compreender essa dinâmica e as mediações intervir, tem como objetivo causar a transformação do indivíduo.
E é uma transformação que ela é primeiro espiritual, para depois se tornar física. Então, vou dar o exemplo da alquimia. Muito se fala da pedra filosofal, que é capaz de transformar qualquer metal em ouro. Mas para a alquimia, esse não é o objetivo, transformar qualquer metal em ouro. Isso é uma consequência. O alquimista, desde a primeira iniciação até a última, ele estaria sendo preparado para realizar uma transmutação da sua própria essência. Então, ele sairia do que os alquimistas chamavam de homem velho, esse sujeito que vive no mundo do pecado, que está conspurcado pelos desejos terrenos, etc. Iria para um momento onde ele é uma folha branca, ou seja, pronto para ser renovado, para ser transformado, para renascer, e o último momento no qual ele teria renegado as coisas desse mundo para se conectar com as coisas celestiais. E é justamente nesse momento que ele seria capaz de produzir a pedra filosofal e assim transformar qualquer metal em ouro. Então, esses são os elementos que o Febvre diz que tem que estar presente num determinado fenômeno histórico para ele ser identificado como esotérico. As qualidades não intrínsecas são a ideia de concordância, ou seja, a percepção pelos praticantes, por aqueles sujeitos que comungam de uma determinada tradição, os pertencentes a uma tradição, de que essa tradição, essa corrente esotérica, faz parte de uma tradição primeira, ou seja, de que haveria uma verdade única que foi revelada no princípio dos tempos, e que todas essas variantes, digamos assim, nada mais são do que percepções de uma mesma verdade. Por isso, todas concordariam, a ideia de concordância, nos seus elementos mais estruturais. E a ideia de transmissibilidade, ou seja, que o sujeito só pode aprender se ele for devidamente iniciado. Se ele tiver encontrado um mestre que domine essa tradição esotérica e que puder o iniciar da maneira adequada. Essas duas, concordância e transmissão, poderiam ou não estar. Esse conceito acadêmico, ou melhor, essa estratégia, é muito menos um conceito, muito mais uma metodologia, perdão. Essa metodologia, ela é fundamental, ela praticamente funda o campo da história do esoterismo, digamos assim, enquanto campo acadêmico. E ela tem um primeiro desdobramento, que ali com um dos discípulos do Febvre, o Jean-Paul Courcette, quer discutir qual que é a diferença entre esoterismo e ocultismo, que o senso comum coloca como a mesma coisa. E é interessante que todos esses termos, eles são muito recentes. Enquanto Antoine Febvre está pensando o esoterismo a partir dos séculos XV e XVI, o termo esoterismo surge no século XVIII e o termo ocultismo surge só no XIX. E a partir da passagem do XIX para o XX, do século XIX para o século XX, que começa essa confusão entre esoterismo e ocultismo, algumas vezes propositalmente, outras vezes não. Mas a gente pode pensar de uma maneira simplificada que o ocultismo é a dimensão prática do esoterismo, enquanto o esoterismo é de uma dimensão mais filosófica dessas práticas ocultistas. Ora, mas como todo conhecimento histórico, como toda abordagem histórica, essa proposta do Febvre, ela também não foi tomada de uma maneira inerte, digamos assim. Esse historiador, Wouter Hanegraaff, da Universidade de Amsterdã, ele retoma o pensamento do Febvre, a metodologia do Febvre, de uma maneira crítica. Ele faz parte de um movimento importante que ajuda a repensar essas estratégias de se analisar historicamente o fenômeno do esoterismo. Primeira coisa que ele diz é que a abordagem do Febvre é muito reducionista. Por quê? Para o Febvre, existiu um momento onde se poderia detectar essas características do fenômeno esotérico perfeitamente. Que momento foi esse? Durante os renascimentos europeus do século XV e XVI. Depois desse momento, eles
Não seria mais possível identificar o fenômeno esotérico de maneira perfeita, apenas variantes dele de um tipo de segunda categoria, como se fossem formas deformadas, sempre faltando um desses elementos. E o Hanegraaff, ele tem uma questão interessante, que ele diz que nós não compreendemos o mundo a partir de conceitos, mas a partir de modelos, de protótipos. Nós sabemos o que é uma cadeira porque nós conhecemos o que é uma cadeira, por exemplo. Se eu quero conceituar o que é uma ave e digo que toda ave tem asas e voa, eu, por exemplo, vou excluir as galinhas, que são aves. E essa é a grande crítica do Hanegraaff para a metodologia do Febvre. Se eu me prendo só nessas características, eu vou necessariamente deixar de fora uma série de fenômenos esotéricos, só porque eles não cabem nesse enquadramento que é historicamente muito restrito. Então, Hanegraaff vai dizer que existiram três grandes abordagens historiográficas do fenômeno esotérico. Uma de um reencantamento do mundo, na qual o Febvre se encaixa, que é a ideia de que depois do iluminismo, o mundo teria perdido o seu encantamento, teria se tornado puramente racional, e existe uma série de autores que têm esse esforço de mostrar que não, ele permaneceu encantado. Existe uma outra abordagem, que é do que ele chama de ocultismo pós-moderno, no qual só importa o agora. Então, eles não estão preocupados em pensar o fenômeno esotérico enquanto fenômeno histórico de uma abrangência mais larga, mas eles estão pensando só o fenômeno New Wave, a Wicca, esse tipo de coisa, e não pensando na historicidade do problema, digamos assim. E, por fim, o perennialismo, que tem autores muito importantes, como o Mircea Eliade e o Gershon Scholem, que dizem que, na verdade, que se coloca um pouco na contramão desse ocultismo pós-moderno, que enquanto o ocultismo pós-moderno está preocupado só com agora, eles pensam o fenômeno esotérico de uma maneira ahistórica. Ou seja, o fenômeno foi basicamente o mesmo em todo e qualquer momento histórico, o que também é um equívoco. A proposta do Hanegraaff é pensar o esoterismo não a partir daquelas características que o Febvre coloca, nem dentro dessas abordagens históricas, mas sim como um tipo de conhecimento rejeitado. E aí ele coloca da seguinte forma, né? O que seria esse esoterismo? Ele seria um conjunto de visões de mundo que, primeiro, são colocados à parte fora das religiões principais, das religiões que são tidas como ortodoxas num determinado período histórico, bem como das tradições culturais, que também são tidas como ortodoxas principais, fundamentais. E esse esoterismo é sempre tido como esse outro que não consegue se encaixar nessas tradições. Todos aqueles elementos que não conseguem se encaixar nessas tradições. E, além disso, esse conhecimento rejeitado, ele tem uma ênfase, uma preocupação muito grande de apresentar visões de mundo e explicações epistemológicas, explicações de como o mundo, o universo funciona, que parecem estranhas, que não dialogam de maneira perfeita com a tradição intelectual do pós-iluminista, que pareceriam irracionais. Só que a própria ideia de racionalidade tem que ser matizada, né? Não existe uma racionalidade, existem várias racionalidades. E para isso eu vou me permitir dar um exemplo. Clássico, se bobear, muitos de vocês conhecem. Tem um antropólogo, Ivan Pritchard, que se propôs a estudar uma tribo africana, um grupo cultural africano, os Azande, e ele estava convivendo com os Azande já há bastante tempo, ele estava estudando trocas comerciais, né, entre esses sujeitos, sistemas de trocas, e um dia chega um dos indivíduos do grupo, um dos Azande, muito nervoso,
chamando o chefe da tribo e exigindo que fosse feita uma investigação porque o irmão dele havia morrido por causa de feitiçaria. O irmão dele estava passando, aí havia um silo de grãos e o silo caiu por cima dele. E ele disse que isso era claramente uma ação de bruxaria, de feitiçaria, e que ele exigia que o feiticeiro fosse encontrado. O Ivan Sprit ouviu aquilo, ficou na dele, passou uns dias, ele chamou esse sujeito, que havia perdido o irmão, né? Eu sinto muito pela morte do seu irmão, mas eu queria dizer que a explicação, que existe uma outra explicação para a morte do seu irmão, que não passa por nada disso. O silo era um silo de madeira, ele era velho, ele pegou sol, pegou chuva, havia uns cupins, ele ia cair mesmo. O que aconteceu com o seu irmão não foi bruxaria, foi um acidente. E o sujeito ouviu aquilo tudo, né? O sujeito enlutado pela morte do irmão, ouve tudo, e depois vira para ele e fala assim, olha, eu sei disso tudo que você está me dizendo, eu não sou burro. Mas eu quero que você me explique então, porque de todos os momentos possíveis para aquele silo cair, ele ia cair justamente quando o meu irmão estava passando. Isso prova que é bruxaria. Então, eu quero trazer esse exemplo para mostrar para vocês que o sujeito racionalizou, né? Não é uma irracionalidade. Tá dentro daquilo que pelo que nós pautamos a nossa racionalidade, que é uma relação de causa e efeito. Só para mostrar que existem várias racionalidades, várias formas de razão e não apenas uma. Existe um outro historiador também, o Koku von Stuckrad, que também faz parte desse revisionismo das abordagens para se pensar o fenômeno esotérico historicamente. A primeira coisa que ele vai dizer é que, primeira coisa, ele ecoa muito das críticas do Hanegraaff. A segunda coisa, outra coisa importante que ele diz que o esoterismo ele não é um fenômeno marginal, mas ele é estrutural, ele estrutura parte do desenvolvimento da modernidade. Ele não ocorre às margens, às bordas da modernidade, ele faz parte desse processo. E ele diz isso pensando que as identidades religiosas elas não são preconcebidas, elas não são formas fechadas. Elas se formam através da comunicação e da relação de um indivíduo com o outro. Elas se formam pelo contato com a alteridade, com o diferente. E nesse sentido, um sujeito ele pode adotar uma determinada identidade religiosa de maneira completa, parcial, ou mesmo construir uma outra. Ele dá um exemplo de um sujeito que viveu no século XVI, o Guillaume Postel, que ele era jesuíta, cabalista, estudioso do Islã e um profeta do retorno da Virgem Maria. E para o Guillaume Postel, não tinha contradição nenhuma em agir desse jeito. E se a gente para pensar, a forma como as pessoas se relacionam com a religião, ela passa muito por isso. Né? Não existem muros muito definidos, fronteiras muito definidas. Com licença. E nesse sentido, dentro da cultura europeia, o pluralismo religioso, o pluralismo cultural, ele exerceu um papel muito importante de organizador da diferença, de fazer, ora, tornar esse outro, esse diferente compreensível, mas mais do que isso, instrumentalizar essa imagem do outro. Já trazendo essa questão para dentro do que a gente está discutindo hoje, que é o esoterismo, a magia, essa relação com o diferente servia para trazer, dentro de uma compreensão cristã do universo, uma interpretação alternativa do funcionamento desse universo, que não era contrária ao cristianismo, nem excludente, nem queria ser. Assim, o Stuckrad, ele propõe que, ao invés de falar em esotérico, se fala em esoterismo, ou melhor, esoterismos, porque isso daria a condição de perceber esse processo como ele é sempre dinâmico, nunca acabado e sempre interconectado. Assim,
eu só quis apresentar para vocês um panorama das reflexões teóricas, das abordagens teóricas sobre o fenômeno, para situar, criar um chão para pensá-lo enquanto objeto histórico. E aí eu passo para a segunda parte da nossa conversa, que são propriamente essas correntes do esoterismo renascentista. Antes disso, perdão, me adiantei. Eu apresento, né, a título de informação, os centros de pesquisa especializados que hoje existem, né, pelo mundo, e quando eu digo centro, eu estou dizendo centros universitários. O primeiro esforço universitário de estudo foi dentro dessa cadeira de História das Correntes Esotéricas na Europa moderna e contemporânea, na Sorbonne, lá com Antoine Febvre. Depois se criou na Universidade de Amsterdã um centro para o estudo dos esoterismos, onde trabalha, onde ministra as suas aulas e faz as suas pesquisas o professor Wouter Hanegraaff. E hoje esse centro é o principal no mundo todo. E ainda temos o Centro para os Estudos do Esoterismo na Universidade de Exeter, na Inglaterra. Existem associações, grupos de pesquisa sérios dedicados a isso. O mais importante é a Sociedade Europeia para o Estudo do Esoterismo Ocidental, que é o grupo precursor, que tem o evento, que mantém o evento acadêmico maior e mais relevante. E a gente tem outros grupos que são filiados, como, por exemplo, esse sobre a rede de pesquisa sobre o esoterismo contemporâneo, o CONTERN, e o Centro de Estudos sobre o Esoterismo Ocidental da União das Nações Sul-Americanas, o CEU-NASUR, do qual eu sou co-diretor, ao qual se conecta a revista que eu dirijo, e que, na verdade, ainda que ele não tenha uma sede formal, ele está vinculado a várias universidades ao longo, quase em boa parte da América Latina. Então, aqui no Brasil, nós temos membros aqui na Universidade Federal de Santa Maria, na Universidade Federal de Pernambuco, na Argentina, na Universidade Nacional de La Plata, na Universidade de Buenos Aires, temos na Universidade de Antioquia, na Colômbia, na Universidade Nacional da Costa Rica, na Universidade Autônoma do México e assim por diante. Eu convido vocês que visitem esses sites para conhecer um pouco mais do campo. E agora, sim, falando das correntes, né? A corrente principal que impacta e propicia isso que a gente está chamando de esoterismo nos séculos XV e XVI é o hermetismo. O hermetismo, e aí eu retomo aquilo que eu disse, né, ele se pauta por essa ideia de o que está abaixo é como o que está acima, o que está em cima é como o que está embaixo. Ele já era conhecido na Europa, não era nenhuma novidade. Contudo, existem alguns elementos que ajudam a mudar a sua percepção e fazer com que ele se torne central nesse momento. Como mostra essa imagem que a gente tem aqui, que é da Catedral de Siena, que está lá desde o século XVI, se eu não me engano. Essa imagem, ela está na entrada da catedral, não tem como entrar na catedral sem passar por ela. E aí a gente vê essa figura que seria o Hermes Trismegistus, eu vou falar agora quem é, de frente, entregando a sua sabedoria para um sujeito aparentemente oriental, muçulmano, e para uma outra pessoa. Porque se constrói nesse momento a ideia de que o hermetismo é uma forma foi visto como uma forma de recuperar uma igreja altamente criticada. Bom, como eu disse, o hermetismo, ainda que o hermetismo afirme que ele surgiu no Egito em tempos imemoriais, a pesquisa histórica mostra que ele surge ali no Império Romano por volta do século II depois de Cristo, numa efervescência de religiões do livro e religiões iniciáticas. Tá? O Corpus Hermeticum, que é o grande livro principal da tradição hermética, ele é composto por coisa de 15 livros, que aí trazem a revelação hermética.
ele circulou aí por volta do século II, só que durante a Idade Média, ele não circulou na sua integridade, ele circulou principalmente através do seu último livro, Asclépios, que foi o livro comentado, por exemplo, por Santo Agostinho. E ele acabou tendo uma percepção muito negativa por causa disso. Eu vou explicar por quê. E isso só foi resolvido quando ele foi traduzido direto do grego para o latim por Marcílio Fitino, médico e filósofo que foi profundamente importante na Itália ali do século XV para o movimento que a gente chama de renascimento cultural. Agora, o que diz, qual que é essa mensagem hermética? Sendo sintético, a mensagem diz o seguinte: um dia esse sujeito, Hermes Trismegistus, e Trismegistus se acredita que quer dizer 3 vezes grande, aquele que reúne as 3 grandes sabedorias, assim por diante, ele estava lá no Egito, né, vivendo a vida dele, quando ele aparece para ele uma entidade celestial, Poimandres, ou Pimander, dependendo da tradução, que diz que vai fazer uma grande revelação para ele. A revelação da criação do mundo. E como o mundo teria sido criado? Então, primeiro haveria um princípio criativo, o nous primordial. Esse nous primordial, a causa de tudo, criou uma segunda divindade, o nous demiurgo, e encarregou essa segunda divindade de criar todas as coisas. Essa segunda divindade, por sua vez, no processo de criar todas as coisas, cria os 7 planetas. E, através dos 7 planetas, cria-se os elementos vegetais, animais e minerais. Bom, feito esse processo, o Nous primeiro resolve criar ele mesmo o homem. E aí eu estou dizendo o homem porque não ser humano, porque é assim que está no texto. E o homem se sente, esse homem que no primeiro momento é só espírito, ele se sente invejoso da capacidade de criação. Ele quer também criar. Ele quer ser demiurgo. Então, esse Nous primeiro obriga que o demiurgo compartilhe com o homem a capacidade de criar. E nesse processo, o homem se apaixona pela natureza que havia sido criada pelos planetas, lembra que eu acabei de falar, e resolve ir até os planetas. Esse homem convivia com o Nous principal, no mundo do que os textos chamam de primum mobile, né, que da causa primeira. Para ir até a natureza, ele atravessa a esfera de influência de cada um dos 7 planetas. E nisso ele constitui o que o texto chama de armadura das esferas, ou seja, o nosso corpo físico. Então, por isso, o nosso corpo físico seria influenciado pelos planetas. Tá? A explicação da astrologia. Quando ele chega e passa a viver junto à natureza, né, no mundo criado, ele teria uma dupla natureza. Ele seria terreno, porque vive na terra, mas também seria divino, porque ele foi criado diretamente pelo Nous criador, pelo Nous primeiro, pela causa primeira. Então, ele teria dentro dele uma fagulha de divindade. Então, a mensagem que o Poimandres traz para o Hermes Trismegisto é: se o ser humano conseguir reconhecer nele essa fagulha da divindade, ele vai se tornar um Deus também. E para reconhecer isso, ele tem que fazer o quê? Renegar a influência que a natureza tem sobre ele. E isso lembra um pouco, vai dialogar e um pouco com a tradição medieval, a ideia, uma das tradições medievais, agora esqueci a corrente filosófica, perdão,
na qual o sujeito, para se aproximar de Deus, ele tem que negar a relação dele com esse mundo. Bom, essa cosmogonia hermética, ela vai ao encontro justamente do que os humanistas queriam. Os humanistas estavam perseguindo, naquele momento do século XV e XVI, uma estratégia de obter a virtude necessária para domar a fortuna. E a fortuna era vista como o empoderável, aquilo que acontece nesse mundo que você não tem controle. Quando o Marcílio Fitino traduz o Corpus Hermeticum, esses sujeitos falam assim, pronto, é isso. Se nós conseguirmos acessar essa divindade, nós vamos conseguir entender como funciona esse universo, e mais do que isso, a gente vai conseguir fazer com que essas mecânicas funcionem a nosso favor. Então, o Corpus Hermeticum, essa tradução que o Marcílio Fitino faz, é fundamental para esses sujeitos. É fundamental para boa parte dos humanistas, e muitos dos humanistas do século XV e XVI estavam envolvidos com práticas mágicas esotéricas. O último livro, antes que eu perca isso de vista, que é o Asclepius, ele serviu para se fazer uma acusação ao Corpus Hermético, porque ele previa a construção de estátuas que iam funcionar como receptáculos para entidades supralunares, entidades que habitavam nesses 7 planetas, e através dela realizar feitos na Terra, que Santo Agostinho viu claramente como uma obra do demônio. E ele também dizia que haveria um tempo que essa religião egípcia, o hermetismo, ia cair para o retorno da religião verdadeira. Então, Santo Agostinho interpretou isso, que a religião verdadeira seria, na verdade, o retorno do cristianismo. Só que os humanistas entenderam que a religião verdadeira seria o cristianismo que teria recuperado, teria se depurado, se purificado através do diálogo com o hermetismo. Continuar aqui. Bom, um bom exemplo disso é como o Marcílio Fitino usa essa dinâmica. Porque, como eu disse, ele era filósofo e médico, e ele entendia que a saúde humana era profundamente impactada pelo movimento dos astros. Então, os melhores remédios para curar os males do corpo seriam aqueles que levassem o movimento astral. E, por consequência, essa percepção hermética do que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, isso fosse levado em conta. Ele vai dizer, então, que ele vai propor que se criem amuletos, né? O talismã. E o talismã nada mais é do que a construção de um objeto físico que consegue fazer com que determinada influência astral seja direcionada para uma determinada parte do corpo humano. Então, por exemplo, se o sujeito tinha um problema de acessos de raiva, ele deveria ter um amuleto que afastasse dele a influência de Marte, por exemplo. E também se acreditava que em cada um desses planetas haveria um espírito, um daimon, um demônio, e o demônio não tem conotação negativa. Quando a gente discutiu a questão do anjo mais à frente, a gente vai ver isso um pouco melhor. E que, na verdade, o amuleto faria com que a vontade desse daimon fosse direcionada ou afastada de maneira a gerar impactos positivos nesse sujeito. Outra tradição importante é a da Cabala. E a Cabala é um caso bem interessante. A Cabala, como a gente entende como prática mágico-esotérica, ela nasce no Ocidente e não no Oriente, apesar de ter uma construção mítica que diz o contrário. A Cabala vai nascer ali na Espanha do século XII, do século XIII, quando se escreve e se compõe o Zohar, o livro das revelações.
E basicamente ela vai dizer, sendo bem sintético também, o seguinte, que no princípio havia um Deus, e que desse Deus surge a criação. E que esse Deus se faz, faz a criação por meio dos seus atributos. E esses atributos seriam a Séfira, ou Sephiroths, e cada um desses atributos seria uma dimensão da atuação de Deus no mundo. Então aqui a gente tem uma imagem que ajuda a gente a pensar o seguinte, então a primeira dimensão, que é não temporal e não espacial, que é esse mundo da emanação, o Azilut, porque é o mundo da causa primeira, onde existe toda a potência criadora, mas ela não tem forma. Por isso não se aplica as noções de espaço e de tempo. Essa outra dimensão que acontece no tempo, mas não no espaço, Beriá, é onde existe a potência criativa. Então, aqui no primeiro elemento você tem a força que cria, a força para criar, melhor dizendo. No mundo da criação, você tem a capacidade de criar, o intuito, o desejo. No Yetzirah, aqui você tem as formas. É onde se constroem as formas do que vai ser criado. E, por fim, a Siá é onde as coisas, de fato, são criadas. Ou seja, o nosso mundo. Assim sendo, a Cabala ela está muito ligada à instrumentalização desses nomes de Deus. A ideia do cabalista é que ele, quando profere o nome de Deus, ele permite que Deus atue através dele. E aí tem uma questão interessante que não basta saber os nomes de Deus, afinal de contas, os nomes de Deus estão todos aqui, né, para todo mundo ver, nós somos 165 agora, e até onde eu sei não aconteceu, não conseguimos gerar nenhum efeito. Por quê? Para a Cabala, a questão não é conhecer o nome de Deus, mas a dimensão oculta desse nome de Deus, que é a forma correta da sua pronúncia. E isso traz a ideia de que o hebraico, ele é um que se chama de idioma de poder. Porque se você sabe essa dimensão oculta, as formas secretas das pronúncias, você consegue realizar os efeitos. E isso nos leva ao... aqui primeiro nós temos o Sephiroth, né, os ramos dessa árvore da vida, conectado a cada uma das dimensões planetárias, das dimensões do mundo celestial, que é a conexão que os humanistas fizeram, é uma instrumentalização desses nomes. E aqui também a gente já pode fazer uma conexão também com os daimones ou anjos planetários lá do hermetismo, né? Estão todos alinhados. E, como eu disse, isso nos leva à questão de quais são os nomes mais potentes de Deus. Os Sephiroth são poderosos, mas eles não são os nomes de Deus, mas das qualidades por meio das quais Deus age nesse mundo. Agora, os nomes de Deus, aquele que Deus teria dito a Abraão em segredo para Abraão repassar, são esses. Primeiro, o Tetragrammaton, que seria algo como Yod-E-Ivae, o Javé, né? Que seria o mais próximo do que a gente fala, o Javé. Esse é o primeiro nome de poder. Um nome aquele que se acreditava, inclusive, que os cabalistas seriam capazes de dar vida à matéria morta, que é o Golem. Só que o Tetragrammaton está muito ligado ainda ao judaísmo. E o que acontece é que esses cabalistas cristãos, da mesma maneira que você tinha hermetistas cristãos, e aí vamos lembrar do que o Koku von Stuck disse, né, que um mesmo sujeito pode comungar várias identidades religiosas ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente tem esse aqui,
Mas não basta o nome de Deus para o cristão. É preciso o nome de Jesus. Então, foi criado o Pentagramaton. Pegou-se essa letra, o Shin, e se acrescentou ao Tetragramaton. E virou algo como Yahshua. Então, esses seriam os dois nomes de Deus, os nomes mais fortes, que só os grandes cabalistas seriam capazes de instrumentalizar, até porque, pensem, se falar o nome de Deus é permitir que Deus haja pelo sujeito, basta a gente lembrar do que acontecia lá no Velho Testamento quando um sujeito encontrava com Deus, enlouquecia, pegava fogo, morria, etc. Então, isso não seria para qualquer um. O que a maior parte dos cabalistas faziam em termos de cabala prática são essas coisas que eu vou mostrar agora. Primeiro, a construção de nomes angélicos de poder, que nada mais é do que pegar uma raiz do hebraico e acrescentar uma partícula que remeta a Deus. Então, por exemplo, Samael como um anjo maligno, um anjo relativo ao mal, à morte, etc. É Sam, que é veneno, mas El, que é Deus. Se a gente vai pensar nos textos sagrados, existem apenas uns 3 anjos que são nomeados. Os restos são só anjos, arcanjos, etc. Que é Rafael, Gabriel e o outro, agora não me recordo. A grande maioria dos nomes angélicos que nós vemos hoje vem dessa cabala prática. A gente tem contato com isso e nem sabe. Uma outra forma da cabala prática é o notaricon, que é a ideia de construir siglas de poder, como Agla, né, que é a sigla para a palavra Atar Gibor Leonan Adonai, Senhor és eternamente poderoso. E onde se usavam essas siglas? Onde se aplicava o notaricon? Na construção de talismãs, como aqueles do Fitina, amuletos, dos círculos mágicos e assim por diante. Uma outra forma de cabala prática é a gemátria, porque se tem dentro da cabala a ideia de que cada uma das letras do alfabeto hebraico tem um valor. Então, quando o sujeito lê um determinado elemento ali, um determinado trecho, existe uma mensagem matemática oculta ali. Quando, por exemplo, Deus enviou um servo para salvar uma determinada personagem bíblica, né, e lutou contra 300 pessoas, é porque, né, qual que é a mensagem oculta disso? É que dentro do nome desse servo, com as letras somadas, ele dava 300, né, essa soma aqui. Então, esse indivíduo é como se equivalesse a 300 pessoas. E a gemátria era utilizada também como técnica de comunicação secreta. A disciplina de ciência. Tá. Isso nos leva à questão da psicoteologia. Como que esses conhecimentos da Cabala, ou mesmo do Hermetismo, eles foram encaixados dentro da lógica do cristianismo? Esses sujeitos, esses humanistas, vinham com muita desconfiança uma igreja cujo cristianismo estava muito desgastado. Se a gente para pensar os séculos XV e XVI, a gente já havia vindo de um grande cisma. A igreja chegou a ter 3 papas simultâneos e já há algum tempo havia uma recorrência de heresias e cujas algumas delas vão dar certo justamente nesse momento, né? São as reformas protestantes. Então, esses esoteristas cristãos, esses magos cristãos, para usar uma expressão historiográfica clássica, na verdade, a gente pode entendê-los como eles estão tentando ser reformadores da religião cristã. E o que eles vão dizer, conforme esse historiador, o Daniel Walker, é que o cristianismo, né, como religião, ele é a última versão de uma mensagem que já havia sido trazida várias outras vezes. Desde da antiguidade, dos tempos idos, houve um esforço de apresentar o cristianismo, só que aqueles outros povos não estariam prontos, digamos assim. Eles teriam recebido essa mensagem e deturpado, porque não estariam prontos para receber a mensagem, para compreender de forma clara a mensagem cristã. Então, esses sujeitos faziam uma linha
que conectava a eles mesmos, com esses outros nomes da antiguidade, e essas outras tradições religiosas, esses esoterismos, como precursores do cristianismo. Então, eles acreditavam que tudo começou, a primeira revelação de Deus havia sido para Zoroastro, depois para Hermes Trismegisto, depois para Orfeu, depois para Platão, e assim, acrescentando alguns nomes, tirando alguns nomes. Com isso, eles conseguiam fazer com que essas tradições mágico-esotéricas fossem cristianizadas, fossem aceitáveis dentro do pensamento cristão, ao mesmo tempo em que fazia com que elas fossem reflexos de um cristianismo mais puro. Isso permitia que eles adotassem dentro da prática cristã deles, reformadora, digamos assim, todos esses ensinamentos desses outros sujeitos. E um exemplo desse esforço reformador ou transformador é a percepção que eles tinham do anjo. Se a gente para pensar, o culto angélico, o culto ao anjo de guarda, é alguma coisa ali do século XIII, que ele começa com maior frequência. Mas havia a ideia de que cada indivíduo cristão tinha um anjo que o acompanhava ao longo da vida, mas que, antes do culto do anjo da guarda, claro, mas esse anjo não era responsável por protegê-lo. Ele era responsável por, no momento da morte, lutar com um demônio para a salvação ou não dessa alma. Ele tinha uma atuação ali nesses últimos momentos da vida, ou logo ali no momento da morte, não ao longo da vida do cristão. Essa mudança se dá justamente ali no século XIII para o XIV, e isso dialoga muito bem com a percepção mágica do anjo que vai estar nesses sujeitos, que é muito comum na magia desse momento. Que já começa com esse filósofo, o primeiro passo da transformação, que é o Nicolau de Cusa, que diz que o sujeito que quer encontrar a salvação cristã, ele tem que ser igual ao anjo. Ele tem que emular a natureza angélica. O que esses magos cristãos vão dizer é que, na verdade, o ser humano está acima do anjo. Porque o anjo está preso nessa dimensão supracelestial, como eu já havia dito, né? Já o homem, o ser humano, e aí muito influenciado pelo hermetismo, como o ser humano tem essa fagulha divina nele, ele é ao mesmo tempo terrestre e divino. Ele é homem e Deus, ele é humano e Deus. Então ele atua tanto no mundo terrestre quanto no mundo supralunar, quanto nas esferas celestiais. E isso faria com que ele se colocasse acima dos anjos, além do que o ser humano é dotado de uma coisa que os anjos não são, que é o livre-arbítrio. Esse conjunto de coisas faria com que, na percepção desses sujeitos, os anjos pudessem ser instrumentalizados como ferramenta mágica. Assim, eles percebiam esse anjo cristão como um misto de daimon hermético, ou seja, uma entidade espiritual que está vinculada a um determinado desse planeta, e Sephiroth, uma dimensão da manifestação de Deus no mundo. Sendo que esse anjo daimônico, esse anjo demônico, ele poderia ser instrumentalizado. Portanto, a primeira personagem que nós vamos discutir, que é o Abade Ioannes Trithemius, o que ele propõe é a magia angélica. Seguindo agora para a última parte da nossa conversa, que são as personagens. Esse que está na imagem aí, nessa pintura, é o abade alemão Ioannes Trithemius, que viveu entre 1462 e 1516. O nome dele, não se sabe alguma coisa com Ioannes Zell Ocel, porque é o nome que vem do padrasto. Quando ele era muito criança, o pai morreu, a mãe se casou com esse comerciante, Zell, de sobrenome Zell Ocel. E desde pequeno, e aí a biografia do Trithemius é muito complicada, porque as biografias se dividem entre atacar a memória dele ou exaltar a memória dele.
Então, se diz que desde pequeno ele tinha uma sede de conhecimento muito grande, ele queria estudar, e o padrasto dele achava um desperdício de dinheiro. Então, ele entrava em conflito com o padrasto direto, apanhava por causa disso, e fazia jejuns, longos jejuns, e num desses jejuns ele teria aparecido um anjo com 2 tabuletas, oferecendo para ele o conhecimento das coisas divinas ou o conhecimento de todas as coisas. E ele teria escolhido o conhecimento das coisas divinas, e o anjo teria dito que Deus, maravilhado pela humildade do Tritêmios, teria dado acesso aos 2 conhecimentos para ele. Logo depois disso, os problemas com o padrasto se intensificam, um tio paterno entra no meio e resolve patrocinar os estudos dele, que começam na cidade dele, Trittenheim, e ele vai fazer o que chamava a época de peregrinação acadêmica, peregrinácio acadêmico. Ele viaja por vários centros, estudando com os professores, os melhores professores que havia ali. Quando, na época de Natal, ele estava retornando para fazer uma visita a Trittenheim, ele passa esse abade, esse mosteiro beneditino de São Martim, em Sponheim, fica maravilhado com a vida monástica, e quando ele está saindo, acontece uma nevasca, ele e o amigo, ele viajava com um amigo, são obrigados a voltar, e ele interpreta isso como um sinal de Deus que ele deve ingressar na vida monástica. Ele se torna monge beneditino, então, e aí entra daquelas partes que tentam exaltar a vida dele, porque dizem que com 23 anos já era abade, e que os monges eram muito preguiçosos, e que ele põe os monges para trabalhar e reforma a abadia toda, etc. E dentro da regra de São Bento, existe uma exortação que o monge seja sempre ativo, que ele esteja sempre trabalhando, porque assim ele se livra da tentação. E dentro dessa regra de São Bento, o trabalho intelectual, a leitura, o trabalho envolvendo o livro, é reconhecido como um desses trabalhos possíveis. E, aparentemente, o Tritêmios viu nisso um atalho. Então, ele põe os monges para trabalhar na biblioteca. Eles, no escritório, né, onde se faziam as cópias, por volta de 1500, perdão, por volta de 1500, ele tinha coisa de mais de 2.000 volumes na biblioteca de Sponheim, o que para a época é uma quantidade considerável, impactante de livros. Portanto, que a biblioteca se tornou um centro de peregrinação acadêmica. As pessoas iam consultar esses livros, etc. E ele tinha uma coleção de livros esotéricos, livros mágicos, considerável. Existe uma crise na abadia. Essa crise é deflagrada num dos momentos que o Tritêmios estava passando fora da abadia. Ele ia frequentemente à corte do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Maximiliano I, e dos príncipes palatinos, príncipes eleitores palatinos. Ele tinha muita influência nesse meio político. Numa dessas visitas, os monges se rebelam contra ele, e é interessante que os monges não acusam ele pelos textos mágicos esotéricos, mas sim porque ele seria orgulhoso, acusam ele do pecado do orgulho, que estaria fazendo com que eles trabalhassem mais do que eles precisavam, mais do que era devido para fazer esses livros. Ele fica sem clima para voltar à biblioteca, à abadia, perdão. Ele passou um tempo com Joaquim de Brandemburgo, príncipe eleitor, e depois ele vai terminar a vida como abade em Würzburg, numa abadia em Würzburg. Nesse meio tempo, antes de ser exilado, ele recebeu um amigo de um amigo. O Tritêmios era amigo de um bispo francês, o bispo Guenet, e ele recebe o Charles Bauvel. E quando ele recebe Bauvel, ele vai mostrar a obra que a gente vai discutir agora, que ele considera como a grande realização da vida dele, que é a esteganografia. O Bauvel lê, não fala nada, volta para a França e escreve uma carta dizendo que o Tritêmios estava envolvido com demônios, etc. E que o Tritêmios rebate a dizer que o Bauvel é burro e não entendeu o que ele estava propondo. E o que ele estava propondo é a esteganografia.
ou, como ele define aqui, né, o que é esteganografia? Todos os métodos, maneiras, diferentes qualidades e métodos dessa nossa arte, a qual chamamos de esteganografia, contendo segredos, enigmas, mistérios completamente claros para nenhum mortal, por mais erudito ou sábio, que nunca possa ser completamente descoberto. E o que é a esteganografia? É um método de comunicação secreta a longa distância por meio de espíritos. Por isso, esse círculo que está aqui, esse é um círculo tirado da esteganografia, porque ele diz que em cada uma das direções, dos 365 graus que compõem a esfera, né, do nosso planeta, existe um espírito específico para lidar com um segredo específico. E é interessante porque o Tritêmios, ele está propondo que escreve, a esteganografia tem 3 livros. No primeiro ele vai falar sempre de espíritos aéreos, ele nunca fala em anjos. A partir do segundo e terceiro ele já fala em anjos planetários, bem sobre a influência do hermetismo. E esses anjos aéreos, esses espíritos aéreos, anjos planetários, são todos eles voltados para a transmissão de segredos, e segredos majoritariamente segredos políticos. Então, por exemplo, se o príncipe quer falar com seus generais sem levantar suspeita, o que ele deve fazer? O Tritêmios entende também que esses anjos regem o universo. Então, ele diz aqui que 7 são os planetas, a cargo deles estão 7 anjos, e assunto para... Não, perdão, aqui ele está distribuindo os anjos em termos de segredo, mas ele vai dizer que logo aqui embaixo, né, agora sim, esses são 7 anjos dos planetas, de acordo com a tradição dos homens sábios do passado, e cada um desses anjos, em seu turno, governa o universo por 354 anos, 2 vezes 2 meses, ou seja, 4 meses. E isso vai nos levar daqui a pouco ao esforço que ele faz de construir uma percepção astrológica da história. Esse livro dele causou muito impacto. Ele foi acusado de demonomagia, mas nunca foi levado a julgamento nenhum. Existiu só como acusações como a do Bovelli, mas não teve repercussão prática na vida dele. E ele resolve escrever um outro livro sobre comunicação secreta, que é a Poligrafia. E na Poligrafia ele vai dizer, olha, eu não tenho nenhum mais envolvimento com nenhuma arte demoníaca, eu estou livre de tudo, eu sou um sujeito pio, puro, etc. Só que, dentro da poligrafia, ele usa várias técnicas, por exemplo, várias vezes ele recorre, ainda que ele não nomeie a Gemátria, lá da Cabala, e ele usa uma série de alfabetos alquímicos para escrever as suas comunicações secretas, para suas técnicas criptográficas, como esse alfabeto alquímico aqui que vocês podem ver. E na mesma época, ele também escreve várias obras, aí, nos anos finais da vida dele, inclusive o De Septem Secundas, que é, na verdade, sobre as causas secundas, de acordo segundo as quais Deus move o mundo. Aonde ele vai dizer, ele vai retornar àquela ideia de que os anjos se revezam, esses anjos planetários se revezam na influência que eles têm sobre o mundo, e que cada época da história humana foi influenciada por um desses anjos. Então ele vai dizer, por exemplo, que quando o anjo de Vênus estava sob a influência, foi influenciando a história humana, foi quando os homens resolveram se casar com mulheres bonitas e investir em artes sensuais, como a música, as artes, etc. E ele escreve isso porque ele está muito preocupado com o Maximiliano I, porque, de acordo com os cálculos dos Tritêmios, Maximiliano I vai assumir a coroa de imperador do Sacro Império Romano Germânico justamente no momento que vai começar o terceiro reinado do Anjo de Marte.
E durante o reinado do Anjo de Marte só aconteceu tragédia. Aconteceu o dilúvio, a queda do Império Romano e assim por diante. Então ele está muito preocupado em instrumentalizar esse sujeito poderoso, que é um dos sujeitos que acaba protegendo ele das intempéries que ele enfrentou na vida dele. A outra personagem que a gente vai passar, dar uma olhada hoje, é o Heinrich Cornelius Agrippa von Nettchen. Ele é um sujeito muito interessante. Ele foi uma espécie de discípulo inconfesso do Tritêmios. Ele atuou como militar, advogado e professor. Ele se doutorou em teologia, trabalhando o De Verbo Mirífico, do Johannes Reuchlin, que é uma obra sobre Cabala. Ele tem origem aristocrática, ele chegou a atuar como cavaleiro, inclusive. Ele tem uma história interessante, que ele também atuou várias vezes como advogado, e uma das defesas dele, ele defendeu uma mulher que estava sendo acusada de heresia, por ter feito um pacto com o demônio. E essa acusação vinha de um inquisitor dominicano. E qual que é o argumento que ele utiliza para inocentar essa mulher? O que vale mais? O batismo que ela tinha feito ou o pacto demoníaco? Porque se o batismo é mais importante, ela é inocente, né? O pacto dela não tem relevância, porque ela não cometeu nenhum crime de heresia, está livre. Se o pacto é mais importante, todo o edifício da igreja rui, eles também não têm autoridade sobre ela. Ele acaba conseguindo libertar a mulher, mas em função disso, ele ganha a inimizade dessa ordem, que já havia surgido, ele já tinha um problema com as ordens religiosas, já da sua atuação como professor. Ele, durante toda a vida, tentou se encaixar em cortes, principalmente na corte de Luís de Savoia e de Margarete de Áustria. Ele chega a trabalhar na corte da Margarete de Áustria, e isso ele acaba escrevendo um livro elogiando o feminino. Só que o elogio que ele faz ao feminino, a gente não vai ter tempo para discutir isso hoje, na verdade, é muito mais um elogio a uma ideia de feminino do que as mulheres reais. E isso também é perceptível porque ele tem uma vida pessoal muito atribulada. Ele tenta sempre se firmar nas cortes e nunca consegue. Ele chegou a ser preso por dívida 2 vezes. Ele se casou 3 vezes. Nenhum dos casamentos foi feliz. Ele atuava como físico, né? Ou seja, um médico prático, um tipo de médico prático, e também sempre foi um problema. A primeira vez que ele casou, a mulher dele teve uma doença que ele não conseguiu diagnosticar, ela morreu, o que coloca em xeque a atuação dele como físico. Na segunda vez, teve um surto de peste na Antuérpia, os médicos todos fugiram, ele permaneceu atuando. A segunda mulher dele morreu de peste, e quando o surto passa, os médicos voltam e acusam ele de ser um charlatão, porque ele não tinha formação médica, e se ele fosse médico mesmo, a mulher não tinha morrido. E a terceira esposa dele, ele repudia porque ele acusa ela de tê-lo traído. Ele morre pobre, miserável, ele recebe várias acusações de pacto demoníaco, inclusive tem uma lenda, né, uma dessas lendas negras que perduram sobre a vida dele, que ele tinha um cachorro, um grande cachorro preto que dormia com ele, que se chamava Monsieur, Senhor, e que na verdade seria o demônio. Bom, o grande trabalho da vida do Agrippa é o De Occulta Filosofia, ou sobre a filosofia oculta, que é um grande compêndio sobre o conhecimento mágico da época. São 3 livros, existe inclusive uma tradução interessante em português, da editora Madras, na verdade. E esses 3 livros vão fazer um grande apanhado de todas as tradições mágicas, magia matemática, astrologia, produção de talismãs, evocação de anjos, demônios e assim por diante.
E ele tem uma preocupação que não está no Trithemius, né? Porque o Trithemius está escrevendo um trabalho de comunicação secreta, não um tratado sobre magia. A magia é uma ferramenta, não uma finalidade, digamos assim. E já que para o Agripa, ele tem uma preocupação em explicar o que é a magia. Né? Não vou ler toda a citação, mas essa última parte é a mais importante quando ele diz: o que é a magia? Essa é a mais perfeita e principal ciência, a mais sagrada e sublime espécie de filosofia e, por fim, a mais absoluta perfeição de toda excelentíssima filosofia. Ou seja, é uma forma de entender o mundo e atuar no mundo. Mais do que isso, é a melhor forma de entender e atuar no mundo. E o último caso que eu trago é da Isabella Cortese, que só tem uma obra conhecida, né? O Segredo da Senhora Isabella Cortese. Primeiro, existe uma polêmica. A Isabella Cortese existiu ou não existiu? Cortese, ele pode ser visto como um anagrama para secreto, segredo em italiano. No momento onde o livro é publicado, havia um mercado editorial ávido por isso que se chama de livros de segredo. Manuais que traziam uma série de receitas para serem utilizados no dia a dia e que se diziam receitas de um conhecimento arcano, do conhecimento secreto, e muitas delas trazendo pautadas baseadas por princípios de alquimia. Existe alguns estudiosos que dizem que, na verdade, existe o autor de uma outra obra se chama Segredos de Alexis, que seria o autor do segredo desse livro, O Segredo da Senhora Cortese, porque eles têm a mesma estrutura, as mesmas referências, a mesma dinâmica e foram publicados pelo mesmo editor. Circularam pelas mesmas vias de distribuição livresca, enfim. Existem outros que dizem que não havia por que esse sujeito escrever um livro se passando por uma mulher. Então, essa questão, e não existem subsídios documentais para ter uma posição definitiva sobre isso. E é interessante, né, eu vou ressaltar aqui das várias coisas que se coloca que o livro da Isabella Cortese trata, que é a alquimia e a cosmética. Vários desses livros de segredo, eles tinham fórmulas alquímicas de beleza, de clareamento de dente, clareamento da pele, pintar o cabelo, pintar a barba, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem alguns dos instrumentos que aparecem no livro, que são instrumentos alquímicos, né, ilustrados. E, por fim, temos aqui uma das receitas alquímicas, que é uma receita para dar cor a uma pele pálida. E o que eu considero mais interessante ressaltar é que essas receitas alquímicas de cosmética, na verdade, elas nos dizem muito de um ideal de feminino para a época, né? Porque existe toda uma preocupação de construir uma beleza por meio dessas receitas, que é a beleza de uma mulher de cabelos louros claros, pele muito branca, dentes brancos, magra e com seios pequenos, que lembra um pouco o Nascimento de Vênus, do Botticelli, que é justamente o ideal de beleza que o Agripa exalta lá no seu elogio ao feminino. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo quando a mulher aparece nesse ambiente esotérico, da magia, ela aparece dentro de um ideal que é imposto a ela, que é construído para ela e que não reflete necessariamente quem ela é. Bom, foi uma fala razoavelmente longa, com vários elementos aí para a gente pensar. Eu quis dar esse panorama geral, trouxe essas personagens, e eu concluo dizendo que é um campo no qual ainda existe muito a se fazer,
muito a se pesquisar. No Brasil, ele é relativamente recente. E aí eu vou concluir convidando vocês a conhecerem as redes sociais do Virtu, do CEO Nasul e do projeto de História Pública, do qual eu também faço parte, que é o Mais História, por favor. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que podemos passar agora para as perguntas. Professor maravilhoso. Encantou a todos. Eu acho que a Caia estava organizando aí as perguntas. Sim, já vou. Caia, Oi, pode de falar. qualquer modo, já de antemão te agradeço, Francisco, estava incrível, sensacional. Obrigado, que bom que Belíssima gostaram. aula. Tem umas questões ali, eu não sei se a Caia... tá aqui a Caia. Oi? Estão me escutando? Estão me ouvindo? Escutando, Caia. Não estamos te escutando. Desculpa. Hã? Não, escuto, tá sim. Caia. É eu que não estou escutando ninguém, porque eu estou sem o meu fone. Tá. Certo. Eu escuto. Perfeito. Então, tem várias perguntas aqui para o professor, muitas pessoas elogiando muito a sua apresentação, foi muito apreciada. Que bom. Fico feliz. Bom, mas são várias mesmo aqui. Vamos ver se... Eu vou focar nas que estão bem centradas na sua palestra, depois as outras. Então, assim, o Igor Dias pergunta assim: boa tarde, professor. Poderia explanar um pouco, se possível, as relações reais que se estabeleciam entre a alquimia europeia e os ferreiros como categoria profissional nesse período? A gente vai fazer uma rodada de perguntas ou uma pergunta e eu respondo? Como o professor se sentir melhor. Quer que eu fale sobre todas elas e depois o professor vai respondendo aquilo que for mais... Pode, que de repente eu consigo conectar uma coisa com a outra, né? Certo, tá. Então, o Bruno Jackson pergunta assim: professor, é só na América que há ostracismo quanto ao estudo do esoterismo? Pois, ao que parece, na Europa há muitos estudos desse tema, conforme o senhor está relatando, ou estou equivocado? Depois, vem o Felipe Domingues Teixeira, faz várias perguntas. Ele faz uma colocação que me parece bem interessante também. Ele diz assim, quando fui em um centro de Umbanda na minha cidade, eu identifiquei elementos de islamismo, xamanismo e catolicismo. A última coisa que tinha nesse culto era a tradição africana. Me pareceu mais um culto xamânico. Depois ele pergunta: professor, há influência do Oriente na hierarquia das ordens religiosas militares da Idade Média? Depois, qual a influência do protestantismo yankee nos séculos 18 e 19 no esoterismo? Depois, segundo o historiador francês Alain de Murger, não existe nenhuma ligação entre maçonaria e ordens militares medievais. Por quê? Esta seita se apropriou dos costumes religiosos? Depois, na introdução da... Deixa eu ver. Desculpa. Por gentileza, professor, se possível, se souber, comente sobre a ordem dos assassinos na Índia. Na Índia, ele está colocando. No período das cruzadas. Me refiro aos ismaelitas. Tá? E acerca de tritêmios, ele ficou com uma dúvida. Ele diz que não ouviu direito. A peregrinação que ele fez foi voluntária ou penitente? E eu tenho uma também, se me permite. Uhum. O professor estava falando da alquimia, acerca de diferentes formas de racionalidade e enfim, sempre me chama muita atenção sobre a busca de um aperfeiçoamento pessoal, né?
em decorrência da qual a pedra alquímica poderia ser encontrada, tal, né? Aí eu sempre me passa pela cabeça a questão do conhecimento sobre a questão da separação do sujeito-objeto, que é tão cara à ciência contemporânea, e me parece que nesse período da alquimia, justamente essa separação tão desejada pela ciência moderna, ela não é um postulado, ou seja, essa separação ao contrário, né? Sujeito e objeto acabam formatando um campo muito particular onde se desdobra a prática alquímica, né? Essa é uma impressão que eu tenho. Se o professor puder comentar, agradeço. Então eu vou responder essas, daí a gente pode fazer uma outra rodada. Bom, começando pela questão do Igor ali, né, a relação entre alquimia e ferreiros, isso é um tema de um livro clássico da área, que é o Ferreiros e Alquimistas, do Mircea Eliade. E o Mircea Eliade, como perennialista, ele vai traçar toda uma trajetória dos ferreiros, desde a Índia antiga, a China, etc, etc. E a primeira coisa que a gente tem que pensar primeiro é que cada experiência histórica da alquimia é uma experiência distinta. E que o Eliade, ele é um perennialista, ele está vendo uma linha contínua que tem alguma modificação, mas nem tanto ao longo do tempo. Então, assim, eu sinceramente não vejo uma relação tão imediata entre alquimistas e ferreiros. E alquimistas eu estou pensando aqui, né, nesse ambiente dos alquimistas, porque quando a gente está falando em ferreiros, a gente está pensando bem historicamente, em sujeitos que estão numa categoria ali pertencem a um grupo de ofício e que não necessariamente possuem o letramento necessário para a prática alquímica. Quando a gente fala, uma coisa que eu devia ter falado e me escapou, quando a gente fala desses sujeitos, desses esoteristas, a gente está falando de um grupo restrito e que quer ser restrito. Né? Uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais e me incomoda bastante, as pessoas falando assim, a gente está passando por um momento de obscurantismo, a gente está tendo uma nova peste negra, uma nova praga, e logo depois veio o Renascimento e tudo mudou. Mas o Renascimento não foi bem isso, não. Esse Renascimento do século XV, XVI. Ele foi uma época muito violenta, altamente elitista, e que as pessoas, não estou jamais desmerecendo ali os ganhos, as conquistas que aconteceram, mas não foi uma época de transformação tão grande assim. Então, havia uma preocupação desses sujeitos em manter esse conhecimento altamente restrito. Uma das coisas que eu pesquiso é a relação entre segredo e sigilo, como isso tem um impacto social, etc. Esses sujeitos faziam um esforço muito grande para que as pessoas não soubessem. Elas soubessem que eles sabiam de algo, mas não soubessem o que é esse algo. E sendo o ferreiro um trabalhador manual, ele seria visto por esses sujeitos com muito desdém. Então, assim, o Eliade caminha muito pela ideia de que o ferreiro ele também está transmutando, etc, etc. Mas acaba ficando numa dimensão muito da transmutação física, quando para os alquimistas a coisa era muito mais espiritual, sendo essa dimensão física uma consequência. Respondendo ao Bruno, eu não penso falar em que o esoterismo ele vive um ostracismo acadêmico no Brasil. Eu acho que não é bem o termo. Eu diria que ele é um tema novo. Porque se a gente pensa que a primeira cadeira ela é dos anos 60, lá na Europa, ele tem se espalhado, assim. E, de uma maneira geral, eu percebo que a academia brasileira, né, ela é muito reticente aos temas que não são clássicos. E aí não é só o esoterismo. Né? Se você pega, por exemplo, a discussão... Se você pega os programas, as discussões de gênero, ainda enfrentam muita resistência. E olha que é uma discussão que está aí bem posta.
tudo aqui, se você pega os grandes eventos e olhar os principais palestrantes, as principais palestrantes, e aí não precisa ser de medieval, de qualquer tema. Geralmente eles estão trabalhando com questões clássicas. Então, eu diria que a gente tem um tema que ainda está se assentando, mas que é cada vez mais conhecido. Aqui hoje a gente está com bastante pessoas que se interessaram. Eu já vi vários cursos de pós-graduação que foram ministrados nesse tema. Então, eu diria que é um começo para tornar mais conhecido, digamos. Sobre o Felipe, né, quando ele fala da Umbanda, isso é interessante porque ainda que o Von Stuck falam de outra coisa, é bem isso, né? Uma identidade religiosa, ela não é fechada nela mesma. Ela então, da mesma forma como você foi a esse centro de Umbanda e encontrou várias influências distintas, se a gente pensa em morfologia da religião e dissecar uma missa, a gente vai perceber várias influências distintas, a coisa das simpatias, etc. Olha, as ordens de cavalaria não são muito a minha praia. Eu sei, digamos assim, um básico, que é o que eu uso para ministrar as aulas. Mas, assim, eu sei que alguns autores dizem que existe uma influência do Islã na formação dessas ordens, mas, sinceramente, eu não me sinto confortável para avançar nesse tema. E aí eu vou reforçar o que a informação que trouxe é que, de fato, maçonaria e cavalaria, as ordens de cavalaria, principalmente os templários, realmente não tem nada a ver. O que a maçonaria faz é uma construção tardia buscando uma ancestralidade que ela não tem. E a gente vê isso em várias outras esferas que não tem nada a ver com religião, né? Esse discurso de ancestralidade. Sobre a ordem dos assassinos na Índia, eu sinceramente também não sei. Eu conheço um pouco ali do Oriente Médio, tem algumas obras que tratam disso, mas também essa eu vou ficar devendo. Sobre o Tritêmios e a peregrinação, ela é uma peregrinação que não tem uma dimensão religiosa, ela é acadêmica. Ele estava viajando por que era uma coisa que acontecia com frequência naquela época, para quem tinha recursos, claro. O sujeito viajava em busca dos professores para ter a formação que ele considerava mais adequada. Então, não havia bem o currículo era um pouco mais flexível. Então, por exemplo, quando a gente fala ali do Agripa como professor, ele deu vários cursos sobre a cabala a partir do verbo mirífico. E aí as pessoas que tinham essa curiosidade, iam até ele para fazer esse curso. Então, a peregrinação dos Tritêmios é essa. E a relação do esoterismo com o protestantismo é muito interessante, porque o catolicismo foi muito mais permissivo. Pouquíssimas pessoas foram denunciadas, que estavam envolvidas com o esoterismo, chegaram a ser denunciadas à Inquisição, e muitas delas foram absolvidas, ainda que houvesse legislação específica, esse tipo de coisa. Mas o protestantismo foi muito mais radical. O Lutero colocava o hermetismo como uma das manifestações do demônio, que ajudou a perverter a humanidade, etc. E o Agripa, existe uma dúvida muito grande se em algum momento da vida dele, por ele estar circulando por aquelas terras alemãs, ele se converteu ao protestantismo ou não. Inclusive, uma historiadora italiana, Paola Zambelli, diz que, na verdade, ele foi adepto do nicodemismo. Ele parecia ter se convertido ao protestantismo, ele demonstrava ter se convertido, quando, na verdade, ele não se converteu. Então, elas têm essa influência do protestantismo no esoterismo no sentido de ser muito mais refratário do que o catolicismo.
E pensando a questão da Carlinda, sim. Até porque a separação entre sujeito e objeto, ela é uma coisa nossa. Ela é uma coisa da dita chamada ciência moderna, cartesiana. Para esses sujeitos, isso é irrelevante, porque eles querem, ao contrário do sujeito medieval, que tem uma relação com o mundo natural contemplativa, na maior parte das vezes, esses sujeitos humanistas, e principalmente esses sujeitos que acabam enveredando pelos caminhos da magia, eles querem ferramentas técnicas para intervir no mundo, para ter uma vida ativa no mundo. Eles querem entender para atuar. Então, para eles, inclusive, essa separação entre sujeito e objeto não faria sentido. Eles são parte do objeto que eles estão preocupados. Eu espero ter respondido essas perguntas. Não sei se... Perfeito, professor. Tem mais uma pergunta que uma aluna, uma assistente fez, que é a Ana Carolina Martínez. Ela pergunta: podemos pensar como uma continuidade das práticas mágicas e do esoterismo? Há uma certa permanência ao longo da história ou ela se modifica continuamente, não podendo observar, ou ela se modifica continuamente, não podendo observar continuidade? Olha, isso vai dialogar diretamente com aquelas abordagens lá do começo da fala. Se a gente pensar em termos do Eliade, do Corban, do Gershon, existe uma continuidade. Se alguém leu as obras, eles têm com muita clareza de que existe como diria o Aldous Huxley, uma filosofia perene. E que, na verdade, essas manifestações mágicas esotéricas são percepções, está lá na metodologia do Febvre, são percepções de uma mesma coisa. Agora, eu penso, assim como o Hanegraaff e o Stuckrad, que ainda que elas tenham elementos em comuns, elas têm percepções, apropriações e experiências distintas porque elas estão ocorrendo ocorrem em momentos históricos distintos. Uma coisa é lidar com o hermetismo ou a cabala ali no século XV e XVI. Outra coisa é pensar isso hoje. Então, por exemplo, há uns anos atrás a gente teve todo um fenômeno de vários nomes da cultura pop que se diziam cabalistas. A Madonna, por exemplo. Só que isso, para essa outra perspectiva, era impossível. Mas aí vem aquilo que o von Stuckrad diz, e o Hanegraaff. A gente tem um modelo, uma régua para medir isso? Não. Porque essas experiências históricas são distintas. Então, o mais adequado é entender cada um desses fenômenos, entender a historicidade de cada um desses fenômenos históricos, ainda que eles tenham pontos em comum. Muito bom, professor. Olha só, e muitas pessoas perguntando se o professor vai disponibilizar a bibliografia. Posso. E eu aproveito também para convidar vocês a visitar todos esses links aí, que vocês vão encontrar alguns textos, indicações, mas eu posso sim disponibilizar uma bibliografia, só me darem o direcionamento adequado para fazê-lo, de como fazê-lo. Depois a gente conversa, então, né, com a Adriane junto, né? E vamos fazer isso, enviar a bibliografia para as pessoas que participaram do curso. Milton? Acho que ele... tá aí. Não, estou aqui. Uhum. Então, terminaram as perguntas aqui. Então, acho que o nosso curso fechou com chave de ouro, né? Depois